Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia nós estamos adorando, né? Levantamos para adorar ao Senhor e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje é dia 21 de novembro de 2025. Estamos a 485 dias do término da geração da figueira. Exatamente 1 ano e 3 meses, exatos, do término da geração da figueira. Shalom, Poliana. Boa noite, Rosane. Shalom, Simone. Shalom, Maria Rita. Que todos sejam bem-vindos. Boa noite, Alberto. Muita coisa está acontecendo aí, né? Principalmente no nosso país, né? Parece que tem uma avalanche em cima do país. Shalom, Andréia. Mas eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, né? Nós estamos vendo aí um monte de escândalos que vão aparecer. Shalom, Cláudia. Um monte de escândalos aí que vão aparecer e já estão aparecendo. E nós temos que estar preparados para ficar de boca aberta, tá? Porque é o seguinte, a tampa do bueiro abriu. Boa noite, Joelisa. A tampa do bueiro abriu e Deus vai expor muita gente. A tampa do bueiro abriu. Boa noite, Alexandre. E Deus vai expor muita gente. Começando dos que se dizem filhos de Deus, tá? Começando deles. Não é nada, ele tá nos Estados Unidos, Alberto. Aí, Alberto tá pensando no Ramage. Tem coisa muito pior que o Ramage. Aliás, o Ramage é um prisioneiro político. Não tem nada a ver com... Gente, o que vai acontecer aí, o que tá abrindo aí não é brincadeira. As igrejas evangélicas estão metidas até o talo. Boa noite, Aline. Estão metidas até o talo na corrupção do país. Presta bastante atenção no que eu tô falando. As igrejas, Shalom Sandra, Shalom Viviane, boa noite Marisa, boa noite Eliane. As igrejas evangélicas estão enfiadas até o talo na corrupção, boa noite Mônica, na corrupção governamental. Não sei se vocês viram aquela igreja dos dois patinhos na lagoa, sabe? Aquela igreja dos dois patinhos na lagoa? Pois é. Tinha aberto um banco, né? Tinha aberto um branco. E agora já está na mídia, né? Shalom, pastor Luiz, que eu fiquei sabendo hoje de manhã, mas já está na mídia aí, tá para todo mundo ver que eles... tá aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Vem aqui. Olhando para minha cara, em cima das minhas duas Bíblias. Isso que é o pior. Pois é. E ele abriu, ele tinha aberto o banco já faz uns meses, né? E esse homem que foi preso aí, dono desse banco, né? Aí da corrupção, Paz, Fabiana, é exatamente um membro da igreja dele. Um membro da igreja dele. Então eles têm, e parece que o pai desse Vocardo, né? Vocardo, alguma coisa assim, não lembro agora. Era pastor. Paz, Rita. Era pastor, entendeu? Então vai ter muita coisa. A igreja Assembleia de Deus já está dividida, né? Boa noite, Daniele. Já saíram um grupo de Roraima, ou não me lembro agora que estado, já se desligou da igreja Assembleia de Deus do Pará, e a situação está complicada. E os pastores também na rede social estão divididos, estão mostrando quem são realmente, entendeu? Tem a turma que apoia, mas tem a turma que não apoia. E eu tô impressionada de ver a coragem deles. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que está se manifestando, né? Não sabemos como vai ser lá para frente, mas eles estão se manifestando. Quer dizer, eles estão acordando, né? Quer dizer que são homens que não querem, que querem somente as suas igrejas, né? Querem cuidar do rebanho que Deus deu para eles cuidarem, entendeu? Mas nada surpreende, Mahud. Olha, lá se não tiverem no... Ah, mas com certeza, minha irmã, tem até nome tem até nome de facção chamada Israel, tá bom?
e que eles, se você não obedecer a Bíblia e tiver como é que diz, um terreiro lá no lugar deles, eles saem correndo atrás dos coitados dos umbandistas. É coisa tenebrosa. Então, nós estamos assim, essa semana aqui, eu falo que ó, a boca do bueiro abriu. A boca do bueiro abriu. E o que vai vir aí de... Gente, o que vai vir não vai ser de brincar. Tem que ter fôlego e estômago para aguentar para ver. Aí você vai falar assim, mas a senhora está feliz com isso? Não, não estou feliz com isso. Não. Porque a igreja de Deus, isso é escândalo para a igreja do Senhor. Isso é escândalo. Entenderam? Isso é escândalo. E a única coisa que eu fico feliz é de ver a palavra de Deus se cumprindo. Única coisa. É a felicidade que eu tenho no meio de tudo isso. Mas nós estamos vendo, irmãos, como que os homens se corromperam. Esse da Dois Patinhos na Lagoa, né? Não era para ser isso. Um rapaz de talento musical, talento de composição, se enfiar numa coisa dessa, deixar a sua alma se corromper para chegar num estado desse. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Tá? Outros pastores também, né? Outros pastores que eram homens que pregavam a palavra de Deus. Não pense que eles ficaram desse jeito de cara, não. Eles vêm ficando ao longo do tempo, entendeu? Eles vêm ficando ao longo do tempo. Eles vêm deixando a palavra de Deus ao longo do tempo. Eles vão desagradando a Deus aqui, vão desagradando a Deus ali. É um pecadinho aqui, não, isso não tem nada não. É outro pecadinho ali. E assim vai, de pecadinho em pecadinho, irmão. Você chega no fundo do poço. É aquela parte, o Espírito Santo já não... É esse aí mesmo, das duas patinhas na lagoa. Chega num ponto que o Espírito Santo já não... O Espírito Santo já não fala mais com a pessoa. E a pessoa se ilude. Ela se ilude com a sua vã maneira de viver. Tá entendendo? Ela se ilude. É a mesma coisa que a gente começar a largar das coisas de Deus agora. Mesma coisa. Nós vamos largando, irmãos. Por isso nós vamos estar vigiando todos os dias, entendeu? Nós precisamos estar vigiando. Nós não podemos deixar que a voz do Espírito Santo deixe de falar conosco. Presta atenção. Já não repara, não é que essa minha gata aqui, ela é terrível. Ela vai empurrando tudo. Lucas 1, 17, 18 diz assim: e irá adiante dele, Lucas, não é isso? E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, e com fim de separar ao Senhor um povo bem disposto, ou preparado, né? Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada. É esse mesmo? Lucas 17. Perdão. Lucas 17. Estou lendo no lugar errado. Lucas 17, 1 e 2. Eu estou lendo Lucas 1, 17. Olha só. E disse aos discípulos: impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por que vem. Por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Exatamente, é isso aí. Então, a gente fica aqui, não de jeito nenhum. A gente vê isso e coloca a barbinha da gente de molho, porque nós não estamos livres. Nós não estamos livres. Meu irmão, não deixe o Espírito Santo, não apague a chama do Espírito Santo que há em ti. Não apague a chama, porque quando a chama é apagada, Satanás vem e senta no trono da tua vida. O trono da tua vida pertence ao Senhor Jesus. Quando você escutar a voz do Espírito Santo que te disser, não faça tal coisa, obedece, meu irmão, não faça. Obedece, porque cada vez que você obedece, as portas
dos céus vão se abrindo para a tua vida. Cada vez que você obedece a palavra de Deus, as portas do inferno vão se fechando e as portas do reino de Deus vão se abrindo, entendeu? Exatamente, pastor Itália revelando, pastor do céu, olha, fico aqui pensando, eu fico aqui pensando, e nós vamos ver muito mais coisas, se preparem, porque o negócio vai ser feio, o negócio não vai ser de brincar. Vai ser político, pastor, vai ser tudo misturado, Pois é, pastor. E ali, o que as ovelhas que estão dando a vida pelo pastor? Vocês já pararam para pensar quanta gente vai se desviar depois disso? Vocês já pararam para pensar quanta gente, né? Tem uma outra igreja aqui também, né, na Alphaville, né, em São Paulo, que é uma igreja que tem até boutique lá dentro, né? Eles cobraram não sei quantos reais lá para batizar, né? Esses dias atrás aí fizeram o batismo, cobraram para batizar o povo, né? Tá também envolvido no negócio, gente. Tá tudo envolvido nisso daí. E o pior de tudo, o governador aqui da minha terra tá envolvido também. O governador do Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões ou bilhões, eu não lembro agora, da Previdência do Rio de Janeiro, todo enfiado nesse banco aí. E pelo que consta, o banco foi magnetiscado. O banco, na realidade, não foi interditado aqui, não, foi interditado nos Estados Unidos. Entendendo? Foi interditado lá, não é aqui. Por isso não tem jeito de sair. E o pior, é bilhões. Agora, como é que fica, né? O homem que canta lá, o Voz da Verdade, né? Olha, gente, que confusão. Senhor Jesus, que confusão. Que confusão esse pessoal se enfiou. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus. Antes da volta de Jesus, Deus vai expor esse povo todo. Sabe por quê? Porque a taça da ira de Deus contra eles transbordou. A taça do trombeta lá não transbordou ainda. Por isso Deus está usando o trombeta para ir para cima deles, entendeu? Deus está usando o trombeta porque a taça do trombeta ainda não extrapolou, mas vai extrapolar. Agora, os daqui já chegou no máximo, não tem mais para onde ir. Então Deus está usando a águia, né? A águia, para vir sobre o Leviatã daqui. Entenderam como é que é? Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando aqui para vocês. Então, aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, não é todo mundo farinha do mesmo saco? São, todo mundo farinha do mesmo saco. Entendeu? Cortou o ponto. Tudo, é uma coisa absurda. Os governantes do Brasil já estão no limite de Deus. Eles já chegaram no limite. E Deus está usando o Nabucodonosor lá da águia para pegar a Senaqueribe aqui. Entendeu? E vai pegar a turma toda. Será que ele vem no Leviatã ou é teatro deles? Não, ele vem. Existe um teatro, Daniele, existe um teatro que já é formado, mas nós temos que entender que Deus usa esse teatro para punir os homens, entendeu? Deus usa, porque neste teatro, Deus está provando os corações. Tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que não conseguem entender. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu já vou ler o 2 Coríntios. Nós temos que entender o seguinte, presta bastante atenção. Eles mercadejam a palavra de Deus, exatamente. Ó, presta atenção. O mundo é um teatro, tá? O mundo é um teatro. Mas nesse teatro que é o mundo, é um tabuleiro, né, de xadrez. Deus está provando o profundo e o escondido que estão nos corações. É nesse teatro que Deus prova se você merece a vida eterna ou não. Se você é uma pessoa justa ou não. Então, nesse teatro, existem os peões, que são malignos, mas existe um limite da taça da ira de Deus para chegar a Deus acabar com eles, tá?
Então, quando essa taça chega no limite, que ela transborda, é quando Deus faz justiça, Deus faz juízo. Olha Nabucodonosor. A taça limite de Israel e das terras que estavam em volta de Israel chegaram no limite. Foi no tempo de Jeremias. Deus fala, o meu servo Nabucodonosor. Por que Deus fala isso? Porque a taça de Nabucodonosor não tinha chegado no limite máximo ainda. Não tinha. A taça de Nabucodonosor da Babilônia vai chegar no seu limite máximo com Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Entendeu? Mas enquanto isso, Deus fez justiça através de Nabucodonosor para toda aquela região de Israel e levou o povo cativo. Quando chegou o tempo que a taça da Babilônia transbordou, Deus colocou quem? Ciro e Dario para fazer justiça sobre Babilônia. Estão entendendo? É assim que funciona. Então, o Brasil já chegou no limite máximo. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos políticos do Brasil não são políticos de hoje. Eles são políticos de família. São famílias que trouxeram escravos para o Brasil. São famílias que receberam terras da coroa portuguesa aqui. Entenderam? São famílias que estão no poder há centenas de anos e eles tratam o povo como nada. Eles tratam o povo como porco no chiqueiro. A verdade é essa. Eles dão lavagem para a população. E essa lavagem que eles estão dando já cheira mal nas narinas de Deus. E Deus vai contra eles agora. É o tempo deles acabarem. E junto com eles estão também as dinastias das igrejas evangélicas. Dinastias, irmão, são dinastias. Os dois patinhos na lagoa é dinastia. A Assembleia de Deus é dinastia. Passa de pai para filho. Tá entendendo? Antes Deus usava reis de outro império para corrigir exatamente os seus. E agora, no final, ele vai tratar com os povos e suas maldades. Agora, o que vai acontecer? O trombeta, né? O Nabucodonosor da águia, né? Boa noite, Suzana. Ele já é também a última geração. Ele vai ser tratado já no lago de fogo e enxofre. Entendeu como é que é? Então, eles já são os últimos. Não tem mais o que fazer. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei um vídeo aí no meu feed sobre o que eles estão fazendo. Já estão fazendo homens criados da maneira deles. O Peter Thiel, essa gente toda estão fabricando homens de inteligência perfeita. Olha isso. Homens de inteligência perfeita. Sinal que Jesus breve voltará. Deus não vai deixar eles concretizarem o que eles querem. Não vai. Lá em Apocalipse 11, versículo 18, diz que Deus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Tá entendendo? Deus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Exatamente, Alberto. Aí, é isso aí, meu irmão. Os dois dele, o Bota e o Gordinho, é dinastia. Eles já vêm, ó. É família de ladrão, família de gente que não presta. Entendeu? Já faz tempo. O Gordinho ainda é judeu ainda por cima. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender que no meio disso tudo, Deus está testando os corações. Deus está vendo o que tem no profundo e o escondido. Apocalipse 12, 9. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 12, 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É exatamente isso. Agora eles vão para a perdição de uma vez, entendeu? Boa noite, Germano. Agora eles vão para a perdição de uma vez. Agora terminou essa leva do Brasil aqui, que vai ser massacrada, eles vão ser colocados para fora. Isso aí não tem dúvida. Não tenho dúvida disso. O que vier já vai direto para o lago de fogo e enxofre, como está aqui, entendeu? O Gordinho, a família dele é acusada de exatamente isso aí. Você acha que o sangue dessa gente não tá gritando diante de Deus? Claro que tá. Pode ver que eles estão aqui, ó, fogo amigo, exatamente, engana todo mundo, capacidade dele é de enganar. Pode ver que eles estão no fogo amigo.
eles estão um atirando no outro. E o cabeça de ovo, então, né, que é o chefe da turma toda, né, que é o chefe de todos os conluios que tem dentro do país, é dono desse banco. O rapaz que está preso não é o dono, ele é o gerentão do banco, entenderam? O rapaz que está preso não é o dono. Por isso eles conseguiram magnetiscar, como é que diz? O banco, entenderam? E daí vai aparecer, deixa eu ver, 2 Coríntios, né, Simone? 2 Coríntios. E da agora, meus irmãos, a coisa vai aparecer. Se prepare, porque o fedor vai ser grande. A sujeira vai ser lata de lixo mesmo aberta. Boa noite, Meire. Lata de lixo aberta. Aberta mesmo. Deixa eu ver aqui que a Simone colocou. Aqui, deixa eu ver onde que tá. 2 Coríntios 2,17. Diz assim, 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Como de Deus na presença de Deus. É isso aí. Então, meus irmãos, coloca a tua vida na santidade do Senhor. Coloca a tua vida aos pés do Criador. Tem esse aí também, que é um dos que colocou o dinheiro do como é que chama? Lá de São Paulo, né? Do P. Bolinha C, né? Entendeu? A coisa tá feia, gente, a coisa tá feia. Eles vão se matar, um vai matar o outro. Nós vamos ver muita coisa aí. Nossa, se prepare porque vai ser um arraso. Mas enquanto eles estão lá brigando, nós vamos preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus, né? Porque tem tudo a ver conosco, porque nós não podemos deixar o nosso coração se corromper. Nós não podemos deixar a nossa vida cair. Nós temos uma vida eterna para herdar. O que nós estamos vendo é a palavra de Deus se cumprindo. Nós estamos em pleno Apocalipse. Nós estamos em plena, como é que diz, andamento do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 13 de Apocalipse, 12 e 13. Entenderam? Nós estamos nesses 2 capítulos, juntamente no capítulo 6 também, porque os selos estão ficando cada dia mais intensos, né? Eles estão acochando, né? A coisa tá séria. A natureza, o 6º selo, então, acabou de abrir, já tá pegando fogo, né? A terra está sendo sacudida. Ela ainda não balançou, mas ela vai chegar ao ponto de balançar, que vai ser, acredito eu, que na semana da volta de Jesus. Nos 10 últimos dias antes da volta total de Jesus, a segunda vinda, quando ele vem com todos os seus santos e pisa no Monte das Oliveiras, quando ele vai pisar o lagar, né? Quando ele vai pisar o lagar da ira de Deus, eu acredito que vai se completar em Isaías, que diz que a terra vai cambalear como bêbada. Entenderam? Ali é a taça da ira, né? Ali o 6º selo já entrou na taça da ira. Então vamos lá. Mas hoje eu tava, né? Agora vamos entrar na parte que eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo hoje. E hoje eu conversando com 2 irmãs hoje de manhã, uma bem cedinho, que eu fui escutar os áudios dela hoje de manhã, ela estava assim se queixando, né? Tava triste, se queixando que ela fala com a família não dá atenção, né? Tanto que ela ensinou e os filhos não dão atenção para a volta de Jesus, ninguém. E ela se sente sozinha e coisa e tal, né? Falando. Aí depois uma outra irmã também estava falando sobre isso, né? E eu falando para ela que realmente é isso. Nós vamos ficar sozinhos, né? Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar para a nossa família não nos seguir. Nós temos que nos preparar para a nossa família dizer não. Achar que tudo isso é uma loucura. E que nós não temos o que, né? O que caminhar, né? E eu ali conversando com ela, de repente eu falei, olha, me veio na cabeça Abraão, né? Abraão.
Meus irmãos, vocês já repararam na palavra de Deus que Abraão não vai buscar a mulher de Isaac? Vocês repararam isso? Abraão não vai na casa do irmão dele buscar uma mulher para Isaac. Ele manda o servo Damasceno. Ele manda Eliezer o Damasceno para buscar a mulher de Isaac. Para buscar a Rebeca, né? Ele não vai na terra da família dele. E aí, me caiu a minha ficha, porque eu também tô desse jeito. Deus me afastou de todo mundo, da minha família toda. Eles vivem lá e eu vivo cá. Sou tida como maluca, sou tida como exagerada, sou tida como a mulher que gosta de falar só de desgraça, que eu não tenho uma palavra positiva, que a minha palavra é só desgraça. E aí eu comecei a pensar e eu falei, gente, Abraão não voltou para buscar a mulher para Isaac. Ele não era tão velho assim, porque depois ele casou, ainda teve 8 filhos, eu acho, né? Isso. Não lembro agora quantos ele teve com Quetura, né? Mas foi uma cacetada de filho que Abraão teve. Então ele não estava velho, ele podia ter ido buscar a mulher para Isaac. Mas não, ele manda o servo dele buscar. Por que ele manda o servo dele buscar? Aí é que mora. Então eu quero ler com vocês as passagens que falam sobre Abraão ser retirado da sua terra e da sua parentela. Bom, primeiro, eu não vou ler o livro dos justos aqui para vocês, porque eu já li várias vezes, né? Mas eu vou comentar o que diz no livro dos justos. O livro dos justos, ele conta a história de Abraão desde que ele nasceu. Abraão nasceu e foi avisado nos céus que estava nascendo uma pessoa que ia conquistar o mundo inteiro. Olha isso. Na noite que Abraão nasceu, apareceu uma estrela no céu, que essa estrela dizia para os astrônomos da época que a criança que nascesse naquela estrela, ela seria um conquistador, ela seria um rei sobre a terra. E quando acontece isso, os homens que sabiam que tinham nascido na casa de Naor, não lembro agora o nome do pai de Abraão, não lembro agora o nome do pai dele, tinham ido jantar na casa do pai de Abraão, e ali nasceu Abraão naquela noite. E eles saíram e viram a estrela no céu. Olha isso. Estrela quando Abraão nasceu, estrela quando Jesus nasceu, né? Olha só. E aí o que acontece? Eles avisam para Nimrod, que era o rei da época, o rei que construiu a Torre de Babel. Eles avisam para Nimrod que tinha nascido uma criança na casa de Naor. Ai, não lembro agora o nome do pai dele. Deixa eu ver aqui. De Terá, desculpa, Terá. Na casa de Terá tinha nascido uma criança. E essa criança... Noé também. Noé também, a mesma coisa. E essa criança... E Noé nasceu branco, viu, pastor? Noé nasceu branco. Loiro dos olhos azuis. Não tinha criança loira naquela época. Só para o senhor ter ideia. Não tinha. Tá no livro dos justos fala sobre isso. E também fala no livro de Enoque. No livro de Enoque. Obrigado, Simone. Naor. Aí, não é Terá, não? Eu acho que é Terá, hein? É Terá. Naor é irmão de Abraão. Naor é irmão de Abraão. É que aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Isso, tipo albino, exatamente. Foi o que nasceu. Noé, né? Noé era um albino. E tanto que eles acharam que era filho dos anjos, né? Eles achavam que era filho dos anjos. Então, quando que acontece? Ele nasce o filho para Terá e Nimrod manda buscar, né? Terá irmão? Terá, ó, tá aqui, ó, aos 70 anos Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Tá aqui escrito aqui, ó. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou outros filhos e filhas.
Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Está escrito assim na minha. Está dizendo que é Terá. E daí, meus irmãos, o que acontece? Nimrod pede a cabeça da criança. Nimrod pede para que a criança seja entregue a ele, que ela teria que morrer para poder, como é que diz, cortar esse mal, cortar alguém que pudesse suceder Abraão. E Terá, né, o pai de Abraão, que está aqui, está escrito aqui, essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Está escrito aqui, ó. E Harã, e o que acontece? Ele leva Abraão com a mãe e com uma ama para uma caverna. E Abraão fica nessa caverna durante 10 anos. E quando Abraão sai dessa caverna, ele é levado para a casa de Noé. Que interessante, né? Ele é levado para a casa de Noé para ser educado por Sem. Entendeu? Ele é levado para a casa de Noé para ser educado por Sem nos caminhos do Senhor. E ele volta para a casa do pai dele aos 30 e poucos anos. Ele volta para a casa de Terá. Terá era um grande construtor de ídolos. Na casa de Terá tinha um quarto com 12 ídolos, um para cada mês. E Terá fazia comida e colocava para esses ídolos comerem. E Abraão chegou e viu aquilo e ficou muito perturbado. E o que ele fez? Ele pediu para a mãe dele. Ele pediu para a mãe dele que fizesse um cozido que ele ia colocar para os ídolos. E assim ele fez, se colocou. Só que Abraão fez alguma coisa lá, que ele destruiu os ídolos, um ídolo caiu por cima do outro. E o pai dele, quando chegou e viu aquilo, ficou desesperado. E perguntou quem tinha feito aquilo. Ele falou, não, eu não fiz nada, eles se mataram sozinhos, eles se acabaram sozinhos. E o pai de Abraão falava para ele, como que eles se acabaram sozinhos se eles são de pedra, se eles são de pau? E Abraão aí fala com ele, e como que o senhor acredita numa coisa dessa que o senhor que fez? E ali ele começa a discussão com o pai dele. Bom, Terá ficou muito bravo e levou Abraão para Nimrod. E aí ele contou que Abraão tinha acabado com os ídolos dele e que ele queria uma justiça sobre Abraão. E que ele era criança que tinha nascido aquela noite da estrela. E Nimrod ali pega Abraão e pega também o pai de Sara e de Ló, que é Harã, que tinha ajudado o pai a esconder a criança, e coloca os dois numa fogueira, como aconteceu com os 3 rapazes lá na Babilônia. E ele coloca numa fogueira 7 vezes mais quente que o normal. Harã, que estava em cima do muro, não sabia para que lado que ele ia, se para o lado de Abraão ou para o lado do pai, foi queimado imediatamente. Abraão ficou andando dentro da fogueira durante 3 dias e 3 noites. Abraão ficou andando dentro da fogueira durante 3 dias e 3 noites. Você vai falar assim, Ruth, isso não está escrito na Bíblia. Não está na Bíblia, nessa aqui não. Mas está no livro dos justos, que deveria estar no cânon bíblico nosso. E não está. Lá está escrito. E ali Abraão, quando foi retirado, que viram que ele não morria, foi retirado. Ele não tinha nem cheiro de... Ele não tinha cheiro de nada, de carvão, de fogo, de nada. Nada pegou nele. Exatamente como Daniel, como os meninos lá na Babilônia. E aí o que acontece? Daí Nimrod dá para ele o Damasceno da Eliezer como escravo para Abraão. Nimrod dá para ele o Damasceno Eliezer como escravo para Abraão. Mas o Damasceno Eliezer vira o grande amigo de Abraão nessa terra, o homem que cuidava das coisas de Abraão. Ele era o homem que era a voz de Abraão junto dos funcionários de Abraão. E Deus prospera a vida de Abraão. Mas Deus, conhecendo o coração de Abraão, que Abraão era um homem que servia a Deus,
era um homem preparado para ser pai de nações, faz uma proposta para Abraão. No capítulo 12 de Gênesis diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Boa noite, Lucilene. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, todos, irmãos, não é uma nação específica, todos serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, irmão de Sara, filhos de Harã, que morreu na fogueira que Abraão também foi colocado. Certo? Presta atenção. Passou-se o tempo, né? Abraão teve muita coisa, Abraão cresceu, ele saiu da sua terra, foi peregrinar na terra. E no meio desse tempo, Abraão teve, Deus prometeu a ele um filho, né? Deus prometeu o filho para Abraão, e Abraão foi peregrinar na terra. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui para a minha gatinha aqui. Vai lá, vai. Vai, bebê, vai. Vai lá dentro, vai. Vai. E Abraão foi peregrinar na terra, né? Que hoje é a terra, né? Peregrinou no Egito, foi em vários lugares. E chegou o tempo que Abraão teve Isaac, você já sabe tudo o que aconteceu, né? E morre Sara, e Isaac fica muito triste pela morte da mãe. Isaac já tinha 38 anos, tá? Isaac não era menino. Quando Isaac foi colocado para ser sacrificado, ele tinha 30 anos. Entenderam, né? Ele não era uma criança, ele já era um homem, tá? E nisso tudo morre Sara, né? Morre Sara. E Abraão, ele não vai para sua terra. Mas antes disso, nesse meio tempo todo, lembra que Ló precisou se apartar de Abraão porque não dava certo? Tá lembrado disso? O rebanho de Ló era muito grande e o de Abraão grande demais também. Brigavam entre si os pastores dos rebanhos por causa de água. E aí ele se aparta. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. Ló escolhe as terras de Sodoma, que eram terras lindas, maravilhosas, né? Era um campo maravilhoso, e ele escolhe o melhor e deixa para Abraão as pedras. Mas como Abraão não ligava para isso, porque Abraão estava em outro patamar de vida, né? Abraão não vivia como os homens do mundo vivem. Abraão tinha tudo do bom e do melhor, mas Abraão não tinha o coração dele, nada do que ele tinha. O coração de Abraão, a mente de Abraão era do Senhor. Então, para ele não se importava se Ló escolhesse o melhor ou o pior, porque ele sabia que o Deus que ele servia é aquele que faz brotar das pedras. Ele faz brotar das pedras o maná. Ele faz brotar das pedras a água. Ele faz a semente brotar, se preciso for, de uma pedra. Entendendo? Então, Abraão sabia que para onde Ló escolhesse, o melhor ou o pior ficasse para ele. Nada disso para ele tinha problema, porque o Deus que ele serve, o Deus que ele servia e serve, né? Vamos colocar assim, que para Deus todos estão vivos. É o Deus de Israel, é o Deus que faz milagres, é o Deus criador dos céus e da terra, a quem Abraão servia. Mas acontece que Ló muito, como é que diz? Ló estava embevecido, né, com Sodoma, tanta coisa bonita, né? As luzes de Sodoma piscavam para Ló, que acabaram sendo capturados por 4 reis, e lá foi Abraão para livrar. Com 300 homens, Abraão livrou os reis de Sodoma e Gomorra, mais o seu sobrinho Ló e todo o povo que foi levado, somente com 300 homens. Deus deu vitória para Abraão.
Nimrod estava nesse meio aqui, também saiu correndo. Entendeu? Presta atenção. Eu quero que você preste atenção no seguinte: Abraão não foi até Sodoma. Ele só foi livrar Ló da situação que Ló entrou. Presta atenção, irmão. Guarda isso aí no teu coração. Para a gente chegar no denominador final. E Abraão volta para sua terra, né? E lá ele fica. E aí vem a parte de Isaac, né? Sara morre. E Abraão começa a conversar, né? No capítulo 24 de Gênesis. Vamos aqui. No capítulo 24 de Gênesis. Abraão diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada. Mas um homem de idade avançada dava para ter ido lá, não era tão longe assim, né? Olha isso aqui. E o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Olha isso, Abraão vivia no meio dos cananeus, mas não se misturava com os cananeus. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Abraão não foi de volta à terra da sua parentela, não. Ele mandou o Damasceno, Eliezer, o Damasceno, buscar a mulher para Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Olha isso, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha mãe, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá você traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Quer dizer, não leve o meu filho de volta para a terra que Deus mandou eu sair. Não leve meu filho de volta para a casa da minha família. Por que será? Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou. E cumpriu aquela palavra. Quando Rebeca vem para se casar com Abraão, com Isaac, Isaac tinha 40 anos. Sabe quantos anos tinha Rebeca? Tinha 10. 10 anos Rebeca tinha. Por que Deus tirou Rebeca tão novinha da casa dela? Porque essa menina, Rebeca, ela precisava ser orientada pelo seu sogro Abraão. Nós temos que entender que Abraão viveu até Jacó e Esaú terem 15 anos. Se você está lá no livro dos justos. Abraão viveu. Abraão, ele orava pelos seus netos, ele instruía Jacó, porque Jacó vivia nas tendas de Sem. Jacó amava as tendas. O que são essas tendas? Tendas de ensino da palavra de Deus. Jacó amava as coisas de Deus. Por isso Jacó ansiava pela primogenitura. Quando Abraão viu que Rebeca sofria a gravidez, porque as crianças não paravam dentro dela, Abraão foi com Rebeca na casa de Sem para pedirem a Deus orientação do que estava acontecendo no ventre de Rebeca. E Sem falou. Exatamente, era considerado comum. Naquela época era comum se casar aos 10 anos. Ela já tinha o corpo para isso, né? Naquela época. E aí, o que acontece?
eles vão para a casa de Sem e Deus fala para Sem ali que existiam duas nações que estavam guerreando. O menor ia ser o maior. E Rebeca foi guardando tudo aquilo na mente dela. Por isso, quando Jacó compra a primogenitura, Rebeca faz o que faz. Porque ela já sabia lá atrás o que Sem tinha falado da parte do Senhor para ela. Que eram duas nações e que o maior seria o menor e o menor seria o maior. Quer dizer, a primogenitura estaria com o menor. Por isso Jacó nasce agarrado no pezinho de Esaú. Entenderam? Porque era para Jacó nascer primeiro. Houve uma coisa dentro do ventre de Rebeca que no fim saiu Esaú primeiro e Jacó atrás. Estão entendendo? Exatamente, essa é a guerra que dura até os dias de hoje. Mas observa o seguinte, irmãos. Abraão não voltou para sua terra. Abraão não voltou para a terra dos seus parentes, não. Mas quem voltou foi Jacó. E olha o que aconteceu com Jacó. Jacó foi... o seu sogro, como é que diz? Traiu ele, né? Fez ele trabalhar muito mais do que era para trabalhar. Apesar que Deus tem um plano em tudo, entendeu? Deus tem um plano em tudo. E Jacó, quando sai da casa do sogro, o sogro tinha ídolos familiares. Ídolos familiares. Quem que pegou os ídolos familiares da casa de Labão? A própria filha, Rebeca. E Jacó dá uma sentença sem saber o que estava acontecendo. Que aquele que fosse achado aqueles ídolos devia morrer. Olha isso. Que a quem fosse achado os ídolos deveria morrer. Mas Rebeca colocou debaixo dela e disse que não iria se levantar do camelo porque ela estava no dia das mulheres, né? Estava menstruada aquele dia. Então ela era considerada impura. E ela ficou com os ídolos. Mas olha o que aconteceu com Rebeca. No próximo filho que ela teve, ela partiu. As palavras de Jacó foram em cima dela, porque ela tinha feito o pecado da idolatria. Presta atenção, irmãos, isso é coisa séria. Aí, eu conversando com essa irmã hoje de manhã, começou a vir tudo isso na minha cabeça, porque eu estava comentando, né? Que eu não tenho mais coragem, Raquel, né? Raquel, desculpa, Rebeca é a mãe de Jacó. É Raquel e como é que é o nome? Raquel e Lia. Raquel e Lia. E aí, o que aconteceu? Hoje de manhã, eu conversando com essa irmã, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. E Deus deu uma ordem para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmãos, nós estamos chegando num tempo em que muitos de nós vai ter que abandonar sentimentalmente e muitas das vezes abandonar também de estarmos juntos das nossas famílias. Porque as nossas famílias vão ser uma pedra de tropeço para nós não recebermos a salvação, para nós não recebermos a nossa coroa. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou falando. Você vai falar que eu estou sendo exagerada, né? Como eu escuto muito. Não, meu irmão, não. Porque eu estava perguntando para Deus o porquê que Deus me tirou da minha família. E hoje só eu e minha filha vivemos juntas, só nós duas. E Deus levou todo mundo para longe. E às vezes eu pergunto, né? Pergunto. E hoje, através dessa conversa com essas duas irmãs pela manhã, o Senhor me deixou claro que Abraão não voltou para buscar mulher. Ele mandou Eliezer o Damasceno buscar mulher para filho dele. E ele foi e pegou a menina nova
onde Abraão pôde pregar a palavra de Deus para essa menina. Pôde trazer essa menina ao conhecimento da verdade. E ela era tão verdadeira que no livro dos justos ela fala para Isaac: Isaac, você precisa orar por mim, porque a seu pai orou pela sua mãe que era estéril, e você precisa orar por mim. Ela era que botava Isaac para funcionar. Isaac era filhinho de mamãe. Isaac era o brinco da vista de Abraão e de Sara. Ele não tinha, como é que eu posso dizer, pelo que a gente lê no livro dos justos, ele não tinha, como é que fala? Ele não sabia pegar uma causa e ir para frente com ela. Quem impulsionava ele era Rebeca. Rebeca, conhecendo tudo, os testemunhos de Abraão, ouvindo todos os testemunhos de Abraão, ouvindo tudo. Rebeca é que fazia Isaac se movimentar. Tanto que ela, vendo que Isaac já não estava bem, cego, e vê que ele manda Esaú pegar o cordeiro para ele dar a bênção, ela vai na frente e ela, sabendo de tudo que ela já tinha ouvido, ela acelera o processo e faz com que Jacó entre na frente de Esaú e receba a bênção da primogenitura. Ele não tinha iniciativa, exatamente. Então, meus irmãos, e ela sabia disso, que ele não tinha iniciativa e ele não tinha visão de águia. Rebeca tinha visão de águia, Isaac não. Incrível, né? Isaac não tinha visão de águia. Ele era crente no Senhor, ele era, como é que diz, fiel a Deus, mas ele não tinha a visão da águia. Ele não tinha a visão que Rebeca tinha. E Jacó, pela visão que a mãe dele tinha, e com que ele aprendeu com Noé e com Sem, Jacó soube se defender dos ídolos de Labão, que era irmão de Rebeca, mãe dele, tio dele. Mas Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela, e Abraão não voltou mais para lá. E quando ele tinha que saber de Ló, ele mandava Eliezer, o Damasceno, ir em Sodoma para saber se Ló estava bem ou não, mas ele não ia. Por quê? Porque Deus tinha falado: sai da tua terra e da tua parentela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você precisa estar preparado para largar a tua parentela por amor a Deus em primeiro lugar e a tua alma, se você quer salvação. Porque a tua parentela vai te levar para o inferno. A tua parentela não vai te deixar você ir para a vida eterna. Não vai. Vai ser muito difícil você poder prosseguir com a tua parentela. Porque eles estão em outro nível de pensamento. Eles estão em outro patamar. Você está num patamar acima. Você não vê que as tuas conversas já não dão certo com eles? Você não vê que é uma discussão quando você conversa da palavra de Deus, quando você mostra o que está acontecendo, quando você mostra o que está vindo por aí, eles dizem que você é maluco, que você é fanático, que você não está batendo o teu, como é que diz, o teu lé com o cré não estão batendo? Não é assim? Porque comigo é desse jeito. Então, meu irmão, presta atenção, está na hora de começar a abandonar. Irmã Ruth, não tem como sair. Não tem. Não tá. Não é sair, mas você precisa se despregar emocionalmente. Você precisa se realinhar com o Espírito Santo e tocar a tua vida para frente no momento em que tudo acontecer. Não tem assunto em comum, exatamente isso. Se eles falam, você fala assim: meu Deus, quanta bobeira, como esse povo não sabe das coisas, pelo amor de Jesus, que é isso? Você se incomoda e quando você fala, você perturba a vida deles. Porque o teu conteúdo é uma coisa e o conteúdo deles é outra.
O conteúdo deles é aqui embaixo, o nosso conteúdo é em cima. Nós estamos vendo aquilo que está chegando, nós estamos vendo o que está acontecendo. Infelizmente, eles não estão conseguindo enxergar. E eu peço a Deus que consigam. Porque se não conseguir, irmãos, vai ser muito cruel. Muito cruel. E eu estou compartilhando com vocês aquilo que essa manhã, sabe, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. E aí eu compreendi o porquê Deus me tirou dos meus parentes. Hoje eu entendo porque Deus me afastou totalmente de todos. E vivo eu e minha filha só. Vivo eu e ela somente. Porque nós duas estamos esperando a volta de Jesus. Estamos nos preparando para ver Jesus voltar. É difícil? É. É dolorido? É. Mas não tem o que fazer. Abraão também doía nele. Mas ele preferiu obedecer a Deus do que obedecer ao seu coração. Ele preferiu obedecer a Deus do que obedecer a saudade do coração, do que obedecer o que o coração dizia. Irmãos, aquele que cria um patamar com Deus, ele não vê a sua vontade própria. Ele só vê a vontade do que Deus quer para ele. Quando Deus cria um patamar, nós alcançamos um patamar na nossa vida. Você enxerga aquilo que Deus quer para a tua vida. Você não consegue mais lutar pelas coisas desse mundo. Você não consegue mais ter prazer nesse mundo. Você não consegue mais entender este mundo. Você quer sair daqui. Porque a palavra de Deus te constrange. A palavra de Deus te leva mais além. Entendeu? Tenho 3. Tenho 3. Eu tenho 3 filhos e 3 irmãos. Entendeu? Meu filho não sei onde vive. Quer dizer, até sei, mas não temos contato já faz quase 20 anos já. Quase 20 anos. Que o Senhor tirou da minha vida também. E os meus, irmãos também saíram da minha vida. Entendeu? Então, o que isso tudo tem que ver? Quando nós somos chamados para Cristo, nós temos que entender que a vida com Ele é sozinho. O caminhar é solitário. Mas Ele é aquele que nos ajuda e nos leva à frente. Entendeu? Então, meus irmãos, e era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Porque isso me tocou profundamente. E eu sei que tem muita gente sofrendo por causa disso. Não sofra, meu irmão, não sofra. Vamos ser como Abraão, vamos aprender com Abraão. Abraão, do momento em que Deus disse para ele, sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não pestanejou. Ele pegou tudo que ele tinha e partiu. Por que ele partiu? Porque na terra que ele estava, da parentela dele, eram pessoas corrompidas pela idolatria e eles não iam aceitar o que Abraão tinha para dizer. Eles não aceitavam o que Abraão vivia. Eles não conseguiam compreender o Deus de Abraão. Entendeu? Eles não conseguiam compreender o Deus de Abraão. E Abraão não tinha compromisso com os homens. Abraão tinha compromisso com o Criador. E essa noite o Senhor está mandando perguntar para você e para mim. Com quem é que você tem compromisso? Com os outros? Ou você tem compromisso com o teu Criador? Você tem compromisso com as festas? Ou você tem compromisso de estar diante do teu Criador em novidade de vida? Qual é o teu compromisso? Exatamente, melhor é difícil partir, mas depois vem a paz que excede a todo entendimento. Exatamente isso. Exato. Você foi no alvo, no ponto exato. A paz que vem é imensa,
porque Deus conforta. O primeiro momento parece uma loucura. O primeiro momento parece que a coisa vai, a terra vai abrir, a gente vai entrar para dentro dela. Mas depois que tudo se dá, que você começa a perceber o que Deus está fazendo, você começa a ver as portas se abrirem, você começa a ver a tua vida com Deus, ter intimidade com o Pai, meu irmão, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Que você possa essa noite aprender com Abraão. Que você possa nessa noite entender o caminho traçado para as nossas vidas, para o Senhor, Miriam. O caminho que o Senhor traçou para aqueles que vão herdar a vida eterna. Não é no meio da multidão, não. Não são muitos, são poucos. Mas são poucos que estão aliançados no trono. Graça. São poucos que estão com o Senhor. São poucos que estão colocando as suas vidas na presença do Pai. Que você possa ter entendido nessa noite. Que você possa ter buscado ao Senhor e entender que nós estamos chegando no momento de decisão. E que não é pecado. Entendeu? Exatamente, o Espírito Santo nos consola na jornada. Exatamente, bem lindo isso, hein? Nós precisamos entender que, como Abraão, não é pecado se afastar da família. Não, não é pecado. Se Deus mandou, é ordem dele. Não tenha medo, não ache que você está fazendo uma coisa pecaminosa, não. Deus sabe o que tem no coração da sua família. E Deus sabe o que tem no teu coração. Deus sabe a quem Ele chamou. Ele chamou você. Ele não chamou tua família. Ele chamou você para a vida eterna. Mas a tua família não quer a Deus. A tua família renega o nome de Deus. Então, meu irmão, não adianta você ficar atrás. Não adianta você ficar lambendo. Não. Cada vez que você vai lá e lambe a tua família, você está dando um passo atrás, entendeu? Cada vez que você vai lá e lambe a tua família e dá satisfação disso e satisfação daquilo, e você tenta arrumar a situação, não tem que arrumar. O Senhor te chamou para sair do meio da tua parentela. O Senhor te chamou para sair do meio deles, porque no meio deles você não vai herdar a vida eterna. No meio deles você pode perder a tua coroa. Entendeu? Jacó estava preparado para enfrentar um Labão. Mas Isaac não estava. E Abraão também não estava. Somente Jacó teve capacidade de voltar para a terra, para ter as suas mulheres lá e fugir de Esaú. Mas ele conseguiu vencer as abominações de Labão. Labão era idólatra, como era o pai de Abraão. Tá entendendo? Jacó foi forjado. Jacó teve experiências tremendas com Deus, como também Abraão teve. Mas Jacó foi mais a fundo, porque em Jacó nasceria a nação de Israel. Em Jacó nasceriam os 12 patriarcas. Entender? Jacó foi forjado no fogo da aflição. Os outros também. Isaac nem tanto. Isaac foi o que menos sofreu. Mas as pontas, Abraão e Jacó, foram forjados na fornalha da aflição. Mas mesmo Abraão sendo forjado na fornalha da aflição, ele não voltou para sua casa. Ele não voltou. Então, meu irmão, cuida da tua vida. Cuida da tua alma. Cuida da tua vida. Não se corrompa por causa da sua família. Não se corrompa porque a sua família está tomando um caminho diferente. Muitas das vezes são vícios de jogos, vícios de falar mal da vida dos outros, vícios terríveis. E você precisa deixar essa família para você poder tirar todos os penduricalhos que eles fazem que você
acabe tendo, porque você precisa de uma forma ou de outra entrar mais ou menos naquilo que eles querem, para você poder ter convivência, senão você não tem convivência. Esse é o perigo, é você adquirir os penduricalhos deles. Meu irmão, toma cuidado com isso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, hoje eu entendi o porquê Deus me afastou da minha família. Hoje eu entendo. E hoje, então, foi o dia que eu mais entendi. Quando me veio, tá vendo, ó? Abraão não voltou para a terra dele, ele mandou Eliezer buscar uma esposa da família de Abraão. Ali foi que eu entendi. E Abraão não ficou bravo, Abraão obedeceu. Porque Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença. Nós estamos, Senhor, te agradecendo, te honrando, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é aquele que mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para os meus irmãos, sai da tua terra, sai da tua parentela e não volta atrás, não volta atrás. Não é para voltar atrás. É para continuar, porque em pouco tempo nós estaremos com Cristo nos ares. É para continuar quieto aonde você está. É para eu continuar quieta onde eu estou. É para nós continuarmos quietos, somente olhando para a cruz. Colocando as nossas vidas cada dia mais no altar. Colocando as nossas vidas cada dia mais na obediência da palavra. Nos comunicando com aqueles que falam a mesma coisa que nós. Que estão buscando o mesmo alvo que nós. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo de voltar para as famílias. Cuidado com o final de ano. Cuidado com as coisas que vêm vindo aí. Coisas que se desagradam o trono da graça de Deus. Coisas que não fazem bem para o povo de Deus. Cuidado, cuidado. Cuidado com as festas de ajuntamentos. Cuidado, cuidado. Obedece ao Senhor, guarda a tua vida, guarda a tua alma de pecar. O Senhor está nos provando, o Senhor está nos colocando na balança. Se nós somos achados dignos ou não de habitar a vida eterna. Não é tempo de brincar, é tempo de avançar em fé e graça, até chegar à estatura de varão perfeito. Pai, nos ajuda, nos abençoa, dá-nos capacidade para enfrentar. Dá-nos força, Senhor, porque elas são pequenas, mas nós cremos em Ti, porque o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa bendita esperança que vem vindo. O Senhor é aquele que rasga o nosso coração e vê o que tem lá dentro. Eu te agradeço, Pai, e bendigo o teu santo e bendito nome. No nome honrado de teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Medita bem nessa palavra, tá? Porque eu tô meditando. É difícil? É. Não é fácil, não. Mas nem todos foram chamados para a vida eterna. Nós temos que entender isso. Nem todos da nossa família foram chamados para a vida eterna. Estamos lutando por eles? Estamos. Mas o Senhor tem algo a mais com você. Essa é a questão. O Senhor tem algo a mais com você. Por isso seus olhos são abertos, o seu ouvido está destampado para ouvir a voz do Pai. Tá entendendo?
Você tem algo a mais e o Senhor está te preparando para esse algo a mais. Por isso você precisa sair da tua terra e da tua parentela. E se você já saiu, fique longe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem, graças a Deus. E acabou. É assim. Infelizmente ou felizmente, né? Não vamos nos deixar nos contaminar, porque cada vez que se ajunta tem briga, Deus não está no meio das brigas. Tem discussão, Deus não está no meio das discussões. Tem bebedeira, Deus não está no meio das bebedeiras. Tem chocarrices, Deus não está no meio das chocarrices. Tem um olhando para a mulher do outro, Deus não está no meio disso. Não deixe o seu coração contaminar. Leia o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção, meu irmão. A nossa vida está dentro do Salmo 1. Se você quer a vida eterna, mergulha no Salmo 1. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.